Quem tem amor, semeia o amor. Quem tem a paz, semeia a paz. O amor de Cristo nos ensina a amar. Com o amor de Cristo vamos prosperar. Com a paz de Cristo vamos este mundo pacificar. Os filhos da promessa que viriam aqui um dia reinar. Somos do amor, somos da paz. Bom dia. Esta canção é parte de uma canção. Tem uma lição muito interessante. Cada um só pode dar daquilo que tem. Pedir algo a alguém que alguém não tem é pedir em vão. Então nós temos paz, damos paz. Não tenho dinheiro, não dou dinheiro. Tão simples. Me lembra de uma expressão bíblica, né? Que um mendigo pedia esmola e dois cidadãos se aproximaram dele e ele disse: me dá aí uma esmola. E um dos cidadãos disse: olha, tenho prata nem ouro, não posso te dar o que não tenho, mas o que eu tenho você só pode dar o que você tem. Bom, convido você para pensar. Uma conversa aqui bem descontraída e, na verdade, eu gosto de usar a expressão meditar, porque meditar é você pensar mais fundo. Então eu escrevi umas coisas aqui no meu caderno e vou ler, porque é o pensamento que veio e eu fui escrevendo e é o que eu tenho para te dar nesse dia. Fala da vida, fala da eternidade, a vida eterna em 3 aspectos práticos, porque espiritualidade é vida prática, não pode ser místico, porque místico é algo que você não alcança, que não é real. Então falar de vida e não viver é buscar algo que não se pode achar. A vida eterna, ainda mais, né? Eternidade, é possível? É real? É você que dá vida às coisas. Você dá o que tem. Então eu escrevi aqui 3 aspectos referente à vida eterna e que vou compartilhar. Bom, primeiro aspecto de vida, da vida eterna, é honrar pai e mãe. Tirando da figura bíblica, honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem.
Então, o primeiro aspecto é honrar pai e mãe. O que é honrar? Quando eu digo meditar é isso, eu vou pensar naquilo que eu quero entender. O que é honrar? Honrar, antes de tudo, é você reconhecer a quem merece a honra. Partindo para um outro extremo do você dar o que você tem, você não dar qualquer coisa de valor a quem você reconhece não ter valor. Então, honrar parte do princípio de um reconhecimento. Uma premiação só é dada a quem merecida. Por exemplo, numa disputa, né? Uma corrida, por exemplo. Ganha o prêmio quem chega primeiro. Porque o prêmio é uma recompensa para quem chegar primeiro. É reconhecimento. Então, honrar sempre vai estar atrelado a reconhecimento. Honrar pai e mãe. Você tem pai e tem mãe, você honra. Em vida ou não em vida, mas você honra porque você tem, você reconhece. Enfim, é isso. Esse é o aspecto principal. Reconhecer. É interessante que esse reconhecimento ele tem várias ramificações, né? Por exemplo, eu identifico em mim muitas características do meu pai biológico, inclusive a aparência. Tenho fotos que parece ser réplica dele. Então, além da fisionomia, tenho características. Olha, meu pai era inteligente. Boa característica. Era alegre, sorridente. Eu aprendi a ser uma característica. Eu reconheço em mim características do meu pai biológico. Isso tem a ver com a genética, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Não relaciona aqui condutas, postura, comportamento, porque isso é volúvel. Você adquire ou não, você despreza ou não. Por exemplo, muitos comportamentos no meu pai que eu desaprovava e jamais faria igual. Meu pai biológico, não. Se eu desaprovava, comportamento dele que eu achava que não era coerente com a nossa inteligência, então, não, isso aí não. Quando alguém diz a mim, você é igual ao seu pai, eu penso nas boas qualidades dele. Não tive muito convívio físico com o meu pai, mas enfim. É um princípio. Eu o reconheço nessas características inerentes, né, semelhantes, e o considero, sim, meu pai biológico. Mas... Então é interessante a gente pensar isso. Outro ponto da questão do reconhecimento, da honra, das características. As características é um caminho de perpetuação. Eu dou continuidade às características boas do meu pai biológico. Então, veja que honrar é reconhecer. Reconhecer é identificar. Identificar é dar continuidade. Então, muitas características que as pessoas viam no meu pai, que já não está mais entre nós, veem em mim, por extensão. Isso é perpetuação, isso tem a ver com a eternidade? É relativo. Eu conduzo características do meu pai.
que certamente adquiriu do seu pai e que eu hoje passo para o meu filho. Isso é perpetuação, isso é prolongamento, extensão. Então veja que essas coisas estão se ligando aí. Honrar, reconhecer, identificar, continuar. Eternidade. Porque, como eu disse, espiritualidade tem que ser real, não pode ser místico. É bom, se a gente for aí entrar no campo da árvore genealógica, nossa, eu existo desde a eternidade, olha que coisa linda. Por extensão. Então esse é um princípio que você precisa considerar para entender esta expressão. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento bíblico. Esse é um princípio. O segundo aspecto é a própria vida vivida, a vida prática, a vida sentida, a vida absorvida, a vida em si mesmo, a vida em movimento. E eu gosto dessa palavra, movimento. Eu vim do meu pai biológico, que veio de outra pessoa, que veio de outra pessoa. Essa movimentação, bom, chegou aqui em mim e vai. Já tenho filhos, já tenho netos, mais na frente eu tenho bisnetos. Vai continuando, perpetuação. Não é eternidade? É. De uma forma até linda, né? Olha, estou aqui. Então, o segundo aspecto é isso, continuidade real. Eu estou lendo aqui porque para não perder o raciocínio. E quando a gente pensa em eternidade, aí a gente cai justamente no lado da espiritualidade, porque eternidade é coisa inerente a Deus, atributo inerente a Deus. Deus é eterno. Eternidade, Deus. Vida eterna só pode existir em Deus. E como é que isso chega a mim? No terceiro aspecto você verá. Como é que a eternidade de Deus, que é a vida, pode chegar a mim? Veja bem, estamos falando de Deus, né? Todos falam de Deus, muitos falam de Deus. Os que creem, falam. Os que não creem, falam. Não falam? Se alguém diz Deus não existe, está falando de Deus. Mas olha que interessante, eu até escrevi. Essas pessoas que dizem não crer em Deus, e é um direito dela, é escolha, eu acho que é mais escolha do que direito, não sei, pode ser que tenha o mesmo valor. Você escolhe, eu não creio em Deus, mas você está falando de algo que existe. Porque você não pode falar de algo que não existe. Por isso que eu prefiro usar a expressão escolha. Eu escolho não crer na existência de Deus. Tudo bem, tranquilo. Mas você está falando de algo que existe. Você simplesmente está negando ou tentando negar a existência de Deus. Mas é vida. Não tem como tirar isso da existência. Porque tudo que existe tem que estar dentro do contexto vivente, vida. Até aqui a caneta. Tem vida aqui? Tem. Isso aqui é uma vida. Uma forma de vida. E é por isso que talvez se creia em Deus de tantas formas e até mesmo confusas. Bom, mas aí foi o homem quem criou, não foi Deus. O fato é que quando se fala de Deus, a gente pensa numa força superior que movimenta tudo que existe. Por isso, a existência eterna de Deus se movimenta. Eu estou aqui no ano de 2022
que vem de uma época que aconteceu, que começou em algum lugar, em algum tempo, aconteceu. E daí para cá isso foi se movimentando até que estou aqui falando com vocês. Esta existência, esta movimentação que tem uma origem, que tem um começo, é que eu identifico como Deus. Bom, estamos falando de força. Deus, força, consciência. Mas é preciso identificar. E aí entramos no terceiro aspecto, até porque senão isso fica muito longo. No terceiro aspecto, eu chamo de efeito prático dos dois aspectos anteriores, que vem da consciência. Consciência vem da capacidade racional de pensar, de agir, de decidir, né? Consciência se aplica a conhecimento. E quando eu penso em conhecimento, eu penso nessa validação filial minha para com Deus, porque sendo Deus a fonte da vida, a origem, eu preciso me identificar. Lembrando do paralelo da minha vida, minhas características com o meu pai biológico, se eu quero reconhecimento espiritual de um Deus Pai, eu preciso de identificar a Ele. Veja, tem uma expressão bíblica que diz: não vos deixarei órfãos. E aqui eu achei uma coisa bem interessante que vou ler. Orfandade é relativo ao orfanato, que significa lugar de abandono. Vem do latim órfanos mais torium, ou torium, que quer dizer orfanatório. E em grego vem da palavra opavok, que significa abandonado. Então, o órfão é alguém que foi abandonado. É interessante pensar isso, né? E está diretamente ligado a pai ou mãe. Alguém que foi abandonado pelo pai é órfão de pai. Alguém que foi abandonado pela mãe é órfão de mãe. Isso não se mistura. É distinto. Não é o que perdeu o pai e o que perdeu a mãe que deixou de ser. É que foi abandonado. O termo órfão está diretamente ligado a abandono. É interessante a gente entender o contexto, né? E quando a gente fala de Deus, é aí como filiação, porque se eu sou filho de Deus, eu não posso pensar em ser filho de Deus somente com a presença do Pai, Deus. Não tem como. Eu preciso da presença do Pai e da presença da Mãe. Então, quando eu penso em Deus, eu tenho que pensar no todo, masculino e feminino, pai e mãe. Eu lembro de uma expressão muito popular bíblica que diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança, macho e fêmea, feminino, masculino. Para que eu me reconheça filho de Deus, eu preciso ter essa consciência de que Deus é meu pai, Deus, e Deus é minha mãe, Deus. Porque ninguém nasce sem esta concepção de consciência. Lá na Bíblia tem tanta coisa que a gente pode viajar. Por exemplo, tem uma história de Nicodemos, um homem na sua época muito sábio, e em uma conversa particular com Cristo, falando de nascimento de vida divina, ele disse: olha, mas como que eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Ele sabia, claro, que um nascimento vem de um ventre, vem do feminino. Então, se você diz que é filho de Deus, mas não tem essa consciência de que há um Deus feminino com ventre, de onde você nasceu? Aí entra aquela história do Deus místico que inventaram. O Deus místico é algo que não pode ser real, é místico. Aí é fácil, né?
eu prefiro pensar que tem uma mãe espiritual. Veja, tem uma expressão tão linda, né? Bendito o fruto do teu ventre. Ventre, característica natural, exclusiva e única do feminino. Se você nasceu de Deus, você nasceu de um Deus feminino, ou não nasceu. Como disse Cristo a Nicodemos, que é nascido de carne é carne, nascido de espírito é espírito. São duas coisas que precisam ter coerência. Se nascido de carne, como você disse, tem que voltar para o ventre da mãe, e aí não tem como, você não pode nascer de novo aí, nascido em espírito, você tem que nascer do ventre de sua mãe. Então você precisa saber quem é sua mãe. Você tem que reconhecer isso. E quando você reconhece sua mãe e seu pai espiritual, que são Deus, aí você pode honrar. E quando você começa a honrar Deus Pai e Mãe espiritual, vida longa é o mandamento com promessa. Paulo escreveu isso na carta aos Efésios, repetindo o mandamento que Moisés também escreveu. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados, extensos, sem fim. Primeiro mandamento com promessa. Então é simples, é só pensar. A promessa de dias longos, que está ligado a honrar pai e mãe, só é possível ao filho que tem pai e mãe. Lá outro verso bíblico, eu gosto muito porque eu sempre li muito a Bíblia e agora com o entendimento real da coisa, né? Porque a Bíblia tem várias versões, traduções, várias mudanças, várias coisas que não tem coerência, porque foi o homem que escreveu. Então, eu penso que eu sou filho de Deus hoje, por consciência, por conhecer, porque eu vejo a coerência. Tem um verso que diz assim: a vida eterna é esta, que você conheça Deus verdadeiramente. Conhecer a Deus verdadeiramente é reconhecer em Deus a minha identidade paternal, a minha identidade maternal. Porque pelo contexto aqui descrito, eu só posso nascer de pai e mãe. Então nesse verso, João capítulo 17, verso 1, ou verso 2, a vida eterna é, verso 3, depois corrijam lá. A vida eterna é esta, que conheça bem a Deus verdadeiramente. Deus verdadeiro, pai e mãe. Ah, e tem um nome de identificação, porque o nome traz a tua identificação pessoal. Melquisedeque Lisbete. Então, Deus, pai e mãe, eu conheço pelo nome de Melquisedeque Lisbete. Bom, Melquisedeque na Bíblia todos sabem que é aquele que não tem genealogia, não tem princípio e nem fim de dias. Característica natural de Deus, eternidade. Pense, analise isso que você está ouvindo, medite. Quer saber mais? Acesse redesalem.com.br e aprenda a honrar a Deus em espírito e em verdade.